essa aula, né, eu já até coloquei ali no quadro que ela se encontra, né, é das páginas 52 às páginas 57. E nós faremos a correção. O primeiro, né, o número 1, né, que é a atividade 1, ela é feita em relação a um texto de opinião, né, que você já leu anteriormente aí, que fala de Anita, a mãe benfazeja, ou seja, uma mãe muito boa, muito dedicada, né? E alguém escreveu sobre ela. Aí vem a primeira pergunta que diz: Anita Martins Veras, 95 anos, tornou-se para nós uma preciosa relíquia. Então, Anita tornou-se uma preciosa relíquia, tá? Aí vem assim: assinale a correta análise referente ao trecho acima. Então, de tudo que você já viu, você viu que é uma preciosa, a palavra preciosa, relíquia, essa palavra certamente ela é um adjetivo, que você já viu aí, preciosa, né? Gostosa, preciosa, desejosa, essas palavrinhas que terminam no sufixo osa ou oso, é adjetivo. Aí, o que aconteceu? Você chegou à conclusão que essa palavra relíquia é uma coisa que tem muito valor, ok? Então, essa palavra relíquia aí é um adjetivo e esse adjetivo se refere a Anita, lógico. Aí ele vem perguntando, a resposta é: preciosa é um adjetivo e esse adjetivo ele se refere quem? A relíquia. A relíquia, né, é um adjetivo que está se referindo a Anita, né? Anita é uma relíquia, ou seja, uma pedra, algo de muito valor. E a palavra preciosa é um adjetivo que se refere à palavra relíquia, que é um substantivo, ok? Essa relíquia a gente não sabe se é uma pérola ou se é, né? A gente não sabe que pedra é essa. Então, a Anita é comparada a essa relíquia. Então, a palavra preciosa é um adjetivo que se refere à relíquia. Então, a resposta é a letra D, ok? Aí a gente vem para 2. Na 2 tem assim: a praça era tão grande, olha só aquela dica que a professora te deu anteriormente. A praça era tão grande quanto. Então, você vê duas palavras aí. Você vê a praça era tão grande quanto o quê? Os nossos sonhos. Então, comparou a praça, que é um substantivo, aos sonhos. Essa comparação, a gente vê que é uma comparação de igualdade, tão quanto, ok? Sem dúvida pra gente. Então, é a letra A. Aí a gente vem para número 3. Número 3 diz: também se refere, né, à questão do texto aqui. Então, ele pegou só um fragmento que diz: muitas vezes algumas palavras aparecem flexionadas em grau. Quando se fala de grau, aumentativo ou diminutivo. Mas nem sempre, quando a gente usa alguma coisa que a gente coloca no diminutivo ou aumentativo, a gente não está dando ideia de grandeza, tá? Tipo assim, a gente tá dando uma ideia de sentimento, de carinho, entendeu? De afeto para aquilo. Então, vamos ver aqui. Aí ele pegou aqui: retire do texto exemplos de apelidos que sofrem esse fenômeno. A maioria das pessoas tem apelidos, às vezes esse apelido é uma partezinha só do nome, né? Tem o Roberto, alguém chama de Beto. Aí não tem nada a ver, né, com expressão de carinho. Mas se você pega o Roberto e fala Robertinho ou Betinho, não é porque ele é pequenininho, é um sentimento de carinho. Então, as palavras no texto aí que a gente viu de opinião, né, dos apelidos que tem aí, que na realidade eles refletem, né, não refletem grandeza, mas carinho, uma expressão de carinho, de intimidade, o sentimento é a palavra Betinho e Pombinha, ok? Então, você colocou isso, Betinho e Pombinha. Vamos para o número 4. Sobre o texto, ainda sobre o texto, diz o seguinte: vamos ver sobre o texto o que fala.
O narrador faz uma projeção do que será o futuro de todos que envelhecem? Não, ele não fala nada disso. O narrador sente falta de sua mãe? De maneira nenhuma. Ele não sente falta da mãe dele. Ele fala realmente das qualidades, de como era a sua mãe. Então, não é isso. Então, a única palavra realmente, a única alternativa que é correta com relação ao texto é: o narrador retoma fatos da sua mocidade para refletir sobre a passagem do tempo e os rumos que a vida toma. Você entendeu? Então ele vai pegando fatos daqui, da mocidade dele, e vai vendo como vai acontecendo com o tempo. É o mesmo que vocês são muito crianças ainda, né? Então vocês ainda não têm histórias para contar. Mas vocês já perceberam que os pais de vocês, né? Hoje eles são adultos, mas de repente eles sentam, né? Junto com vocês à mesa, ao sofá, e ele começa a falar, retomar. Ele pega situações lá do passado e traz para o presente, às vezes até para fazer a comparação da situação de como era e como é hoje. E você vê que às vezes ele faz isso, né? Demonstrando muito carinho, assim, um sentimento, né? Ele fala isso, ele começa a falar sobre isso, né? Trazendo um certo sentimento, né? Um certo sentimento de alegria, não é de tristeza. Às vezes, muitas vezes é de alegria, ok? Então, vamos lá. Então, a alternativa aí é a letra E, que diz, ele retoma, né? Ou seja, é a única alternativa que é correta aí. Porque em nenhum momento ele fala de tristeza, ele não fala do futuro, de quando as pessoas envelhecem, de jeito nenhum. Você vê que a idade dela já era bem avançada, mas ele não falou isso com tristeza. Pelo contrário, ele entendeu que ela teve uma boa vida, viveu muito bem, fez muito bem para os outros. Vamos para o número 5. Número 5 tem essa palavra patrício. Patrício. Essa palavra para patrício representa o quê? Parente? Não, parente não. Parente é tipo assim, ente querido. Ente. Não, não é. Essa palavra parente é um nome próprio? Não, ninguém se chama parente. Então, o que é, né, essa palavra patrício, essa palavra patrício, num texto, significa o quê? Não é um nome próprio, até porque não é, porque você está vendo que no texto, e aqui está escrito com letra minúscula, então não é um nome próprio. Ele já fez isso para dar uma enganadinha na gente, mas a gente conhece regras de ortografia, a gente sabe que o nome próprio escreve com letra maiúscula, então não é. Então, o que é patrício? Normalmente as pessoas portugueses têm muito isso, ele olha para o outro, né? E ele quer dizer que eles compartilham da mesma pátria. Então, o que é patrício aí? É a letra C, que significa o quê? Compatriota. Olha o prefixo com. Compartilham da mesma pátria, ok? Agora a gente vai para o número 6. Na número 6, a gente vai fazer uma análise aqui, né, do que representa o adjetivo no grau superlativo de superioridade. Então, para eu fazer o grau superlativo de superioridade, para alguma coisa ser superior, ela sempre vai ser superior a outra. Aí eu digo que isso é em relação a outra. Se não for em relação a uma outra, não é de superioridade, ok? Não é relativo de superioridade. É relativo absoluto, porque só está falando dela, não está falando de outro. Entendeu? Então, guarda isso direitinho, para quando você fazer os seus exercícios de fixação, você não errar. Então, qual é que é superlativo, relativo de superioridade? Então, qual é a letra? Ele é o mais atento de todos. Você viu? Então, a gente vai ver aí que esse é que está representando o quê? O grau
superlativo relativo de superioridade. Está fazendo uma relação. Não é o absoluto, porque o absoluto é quando fala de uma pessoa só. Não tem relação com ninguém. Tipo assim, sou eu e sou eu mesmo. Na aula anterior, eu até falei, né, que você às vezes tem algum amigo, aí vocês estão conversando, aí alguém chega e diz, ah, você acha que você é absoluto, né? Tipo assim, só tem você no mundo, não tem mais ninguém no mundo, nem na sala, nem em lugar nenhum, né? Então aqui é a letra B que diz, ele é o mais atento de todos. Não falou qual todos? Todos da onde? Da sala? Todos da escola? Todos do país? Não falou. Então é a letra B.